Aí eu vou te mostrar mais uma coisa aqui, ó. No finalzinho a gente tem alguns outros casos brasileiros comparativos. Por exemplo, o caso de Thiago Machado, que é bem conhecido, foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira em 1969, que também tem capacete. E tem aí um caso do Maranhão, que foi naquela onda da Operação Prato, né? O fenômeno chupa-chupa no norte do nosso país. Vamos falar então, para a gente entender bem, vamos falar do caso de 1931, que foi em Campinas. De Campinas. Conta essa história de Campinas pra gente entender. Então, bem. o José Florencio, né? Esse senhor, esse aqui, ó. Vamos pegar ele aqui de novo. Esse senhorzinho aqui, ele, na época, ele estava com 9 anos de idade e estava jogando bola junto com os amigos ali, né? Imagina, 1931 ali, Campinas não tinha nada, né? Não era aquela cidade que nós conhecemos como hoje. Sim. E aí o pessoal jogando bola, né? Os meninos ali jogando bola, de repente vem um disco voador típico, né? Como se fosse pratos sobrepostos assim, com uma espécie de cúpula em cima, com uma luz meia vermelha, e pousa com aqueles pezinhos, trem de aterrissagem, pousa a alguns metros próximo ao campo de futebol, o campinho deles ali. O que aconteceu naquele momento? A garotada saiu correndo, só ficou o José Florencio olhando para aquele negócio meio curioso. E aí desceram, né? Abriu uma portinhola assim, né? E aí desceram alguns seres com uma roupa meio verde. E aí chegaram... Isso é tudo relato dele. Relato dele, Tá, relato dele. E aí pegaram pelo braço, tudo assim, ele entendeu que estavam chamando ele para entrar para dentro da nave. E ele pegou e foi. E aí lá dentro da nave ele passou por alguns experimentos, colocaram um negócio na cabeça dele, né, tiraram a camisa, né, foram fazendo algumas atividades assim, aparentemente médicas, né, alguns exames. E logo depois ele foi levado numa parte da nave para ver, assim, viu uns painéis com algumas luzes, algumas coisas. Isso ele relatou depois para o Cataldo Bove, que era um investigador, músico também bem conhecido, lá de Campinas, e que gostava muito do assunto ufologia, que fez o registro de 1931. Só que o que aconteceu? Depois que ele passou por toda essa abdução dentro da nave, os seres baixaram novamente, e aí ele viu que estava próximo da casa dele, só que já era noite. Ele estava jogando bola, era de tarde, estava de dia. E aí já estava de noite. E aí esse objeto projetou um foco de luz, assim, aquele cone de luz sólida, né? Sim. Em cima, assim, um pouquinho na frente dele para iluminar o caminho. E ele foi indo até chegar na porta de casa. Quando chegou na porta de casa, aí o objeto simplesmente apagou aquela luz e foi embora para o espaço. Aí ele bateu na porta, entrou... Tava o pai e a mãe dele, né, do José Florencio, esperando ele. Menino, onde que você tava? Ele contou a história. E tomou uma surra naquela época. Porque os pais, no mínimo, não acreditaram naquela história. Só que o que aconteceu? Aí o menino foi dormir. No dia seguinte, ele estava cheio de feridas nas costas. Surgiu uma infecção, alguma coisa... diferente. Como a mãe dele trabalhava no hospital, na parte ali de saúde e tal, eles pegaram e levaram o caso, né? Ela levou o menino, no outro dia, logo Sim. pela manhã, falou, opa, alguma coisa estranha realmente aconteceu, porque tá essas feridas, né, nas costas do garoto. Aí levou lá pro doutor Rodão, o doutor Rodão olhou e falou, não sei o que é não, mas vamos tratar como amarelão. Aí deu lá pílulas do Dr. Ross, deu para ele biotônico Fontoura, Sim. né? E aí depois ele foi melhorando, ainda ficou ali trabalhando no hospital, né, durante um tempo e tal. E aí, por isso que o caso dele foi acreditado, né, pela família. Mas num primeiro momento ele tomou uma surra realmente.